Peraí, o governo Lula apoia terrorista, recebe apoio de terroristas, protege terroristas e agora também tem uma narrativa terrorista. Essa abordagem que eles adotaram agora, depois da classificação do PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, é em si uma abordagem de terrorismo, que é tentar impor medo na população brasileira. Sabe o que eles estão falando? E falando assim, sem contorcionismo nenhum mesmo, na cara dura, que considerar PCC e Comando Vermelho no Brasil pode colocar em risco o PIX. É impressionante. Sempre é o PIX. Não importa o que aconteça, é um risco para o PIX. Flávio Bolsonaro foi nos Estados Unidos. Ele quer acabar com o PIX. Peraí, foi Bolsonaro que criou o PIX. Foi o governo Bolsonaro que institucionalizou o PIX no Brasil. Por que o governo vai querer derrubar algo que eles mesmos criaram? Mas vamos lá. Recentemente, em todas as falas do Lula, ele fala sempre que o Comando Vermelho, PCC, ser considerado como terrorista, pode afetar o PIX, certo? Aqui é o ministro da Fazenda falando essa mesma asneira. Segundo o ministro, a medida americana também é uma ameaça ao PIX. O PIX, por exemplo, se for acusado de ser um instrumento do crime organizado, pode estar sob ameaça. E o que nós vamos fazer é garantir que o PIX siga funcionando no Brasil. Quer dizer que se traficantes usarem PIX, ou essas facções, então o PIX vai ser derrubado, o PIX vai virar alvo do... Isso é tão estúpido. É a mesma coisa de falar, olha, se os Estados Unidos descobrir que o crime organizado está usando rodovias e as ruas do Brasil, ele vai explodir as rodovias. Se os Estados Unidos descobrir que os traficantes estão usando carros, então ele vai destruir as fábricas de carros. Como pode o ministro do... Tá, aí vamos lá. Não acredita em mim não. Vamos ver o que os especialistas têm para falar. Designação de PCC Comando Vermelho não ameaça o PIX, dizem especialistas. Tá, vamos lá. A decisão dos Estados Unidos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. A decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como Comando Vermelho gerou uma reação no mercado financeiro e aumentou as incertezas sobre possíveis impactos para bancos brasileiros e fluxos internacionais de capital. Para Thiago Godoy, apresentador da Resenha do Dinheiro, o anúncio trouxe preocupação principalmente pela falta de clareza sobre os efeitos práticos da decisão. Essa classificação muda a forma como essas organizações são tratadas pelos Estados Unidos e também altera o nível de cooperação entre autoridades americanas e brasileiras. Isso acaba gerando insegurança no mercado em relação ao que pode acontecer no fluxo financeiro envolvendo o Brasil. Segundo Marília Fontes, sócia fundadora da Nord Investimentos, o primeiro reflexo no sentido principalmente nas ações de bancos, que passaram a registrar maior volatilidade diante da dúvida sobre possíveis consequências. O que está falando aqui? Bancos vão ter que ter um sistema de filtragem muito maior para ter certeza de que não estejam oferecendo transações e contas para traficantes ou membros do Comando Vermelho e PCC. Ótimo, isso é muito bom. O receio do mercado é entender até que ponto um banco que eventualmente tenha relação direta com contas ligadas a essas organizações poderia sofrer algum tipo de restrição ou impacto em transações internacionais com instituições financeiras, bandeiras de cartão ou sistemas globais de pagamento. Apesar da reação inicial, Bernardo Pascovitch, fundador e CEO do IUB, avalia que parte da volatilidade também foi impulsionada pelo ambiente político brasileiro. Estamos em ano eleitoral e qualquer assunto acaba sendo explorado politicamente por diferentes grupos. Parte dessa volatilidade também teve um componente muito ligado ao discurso político e eleitoral, além de dúvidas econômicas propriamente ditas. E o PIX? O debate também, o Brasil é um parceiro comercial importante para os Estados Unidos. Aqui, o debate também passou a envolver especulações sobre possíveis impactos em sistemas de pagamento brasileiros como o PIX. Os especialistas avaliam que não existem sinais concretos de risco estrutural ao sistema. Por quê? Porque o PIX é uma coisa de TED. Você não vai tirar uma forma de transação de dinheiro porque pessoas criminosas usam ela. Assim como você não tira um carro porque o criminoso usa um carro para assaltar um banco. Isso é muita imbecilidade. Mas sabe o que me preocupa? É que existe uma parcela considerável da população que está acreditando nisso. O impacto sobre investimentos ligados ao PIX também parece limitado no momento. Mas o governo e o ministro da Fazenda usa isso como se fosse verdade. Eles vão acabar com o PIX. Cara, larga de ser burro. Não é burro, é desonesto. É muita desonestidade intelectual. Porque eles sabem que como o PIX se tornou algo muito caro, muito precioso para o Brasil, tudo o que acontece é uma ameaça ao PIX. Sempre. É só falar do PIX que você consegue criar uma narrativa de defesa da soberania. Pelo amor de Deus, quem criou o PIX foi Bolsonaro, rapaz. Vocês sabem disso.
Quem criou? Se realmente fosse para defender os bancos, porque Bolsonaro deu um golpe nos bancos quando ele liberou o Pix no Brasil. Os bancos não queriam, porque o Pix não tem taxa na transição. E é uma das formas que o banco tem a maior arrecadação, é cobrar uma pequena taxa nas transições. Acontecem milhões de transações por dia. E agora você consegue fazer transação sem pagar, a não ser que seja empresa, né? Aí o Lula criou agora uma forma que se for de CNPJ para pessoa, para outro CNPJ, aí tem uma taxa que tem que pagar. Agora de pessoa física para pessoa física, não. Então, palhaçada, cara. Estamos dando uma gastura a esse desespero desse povo. Tudo eles usam narrativa. Ah, tem que censurar a internet para proteger as crianças e para proteger as mulheres. Mentira, eles não querem que você fale dos crimes que eles cometam. É sempre que eles cometem. É sempre assim. Sempre tem que colocar câmera nos policiais para impedir que os pobres não sejam... Mentira! É para impedir que o policial atue contra o crime, para que ele fique com medo de lutar contra o crime. É sempre uma desculpa esfarrapada. Agora querem usar o Pix. Agora é o Pix. O Pix tudo é para salvar o Brasil, para salvar o Pix. Pelo amor de Deus.